Aprendi isso depois de 23 anos na estrada, carregando o Brasil de ponta a ponta, dormindo na cabine, comendo marmita fria em posto de gasolina, vendo o sol nascer pela janela empoeirada do meu Scania. A vida de caminhoneiro não é romance. É quilômetro, é conta para pagar, é saudade de quem ficou para trás e não esperou você voltar. Bom dia, boa tarde, boa noite ou até uma boa madrugada, não importa a hora em que você esteja assistindo. Se este vídeo chegou até você agora, pode ter certeza, não foi por acaso. Talvez essa história tenha cruzado o seu caminho no momento certo, porque ela carrega uma mensagem forte, daquelas que tocam fundo, despertam lembranças e mexem com o coração. Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zé da Boleia. Tenho 52 anos, cabelo ralo, barriga de cerveja nos finais de semana e uma cicatriz no queixo de uma briga que nem lembro direito. Já rodei tanto que perdi a conta das cidades. Já vi tanto que aprendi a não me surpreender com nada, ou pelo menos era isso que eu pensava. Naquela manhã de setembro, saí de Goiânia com destino à Imperatriz, no Maranhão. Carga pesada de telhas e cimento. Mais de 1.000 quilômetros pela frente. BR-153, quase inteira. Aquela estrada comprida que corta o Brasil como uma cicatriz no mapa. O rádio tocava sertanejo velho, daquele que ainda fala de dor de verdade. E eu fumava o terceiro cigarro do dia, enquanto o sol começava a esquentar o para-brisa. A estrada estava calma. Pouco movimento. Alguns caminhões no mesmo rumo, carros apressados ultrapassando pela esquerda, motos fazendo malabarismo entre as faixas. Eu estava no piloto automático, aquele estado de consciência meio dormindo, meio acordado, que a gente desenvolve quando passa mais tempo na boleia do que em casa. Casa. Palavra estranha para mim. Já tive uma mulher que me amou, 2 filhas que carregavam meu sobrenome e meu jeito torto de sorrir. Mas a estrada não divide espaço com família. Aprendi isso tarde demais. Quando voltei de uma viagem que durou 3 semanas, a casa estava vazia. Só um bilhete na mesa da cozinha. Não dá mais, Zé. As meninas precisam de um pai presente. Isso foi há 12 anos. Desde então, a estrada virou minha única companhia. Eu e o caminhão. Eu e o rádio. Eu e meus pensamentos, que às vezes pesam mais que qualquer carga. Parei para abastecer em Porangatu, cidadezinha do norte de Goiás, que mais parece um suspiro no meio do nada. Posto velho, com 2 bombas funcionando e uma lanchonete que serve café fraco e pão de queijo requentado. Desci da cabine, estalei as costas, senti o calor do meio-dia bater no rosto como um tapa. O frentista era um rapaz magro, com boné da Petrobras e olhar cansado. "Completa o tanque, chefe." "Completa", respondi, indo direto para o banheiro. Quando voltei, vi um grupo de caminhoneiros conversando perto da lanchonete. Conhecia 2 deles de vista, gente da estrada, igual a mim. Trocamos acenos. Um deles me chamou. "E aí, Zé, vai até onde?" "Imperatriz." "Porra, firmeza. Toma cuidado na altura de Araguaína. Dizem que tem polícia fazendo blitz pesada." "Valeu o toque. Não gosto muito de conversa." Não que eu seja antipático, mas depois de tanto tempo sozinho, perdi o jeito de falar sem necessidade. As palavras ficaram econômicas. O silêncio virou conforto. Paguei o combustível, comprei 2 pães de queijo e uma garrafa de café e voltei para a cabine. O motor roncou quando virei a chave. Som de casa, som de vida. Voltei para a estrada. A BR-153 é uma senhora de idade. Velha, cheia de buracos, mas ainda resiste. Corta Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão. Passa por vilas que o tempo esqueceu, cidades que ainda não chegaram e lugares onde a gente sente que o Brasil ainda é do tamanho que estava nos mapas antigos. Gigante, solitário, bonito de um jeito que dói. Crie um capítulo por vez, bem longo e detalhado. Já vi morte, abandono e desespero demais na estrada para achar que alguma coisa ainda pode me surpreender.
Mesmo assim, nunca vou esquecer o dia em que parei o caminhão e vi uma menina com uma cobra enrolada no pescoço, parada à beira da pista, esperando o fim, como quem já não pede mais nada da vida. Reduzi a marcha devagar, encostei no acostamento e fiquei alguns segundos só olhando, tentando entender se aquilo era real ou se o cansaço tinha finalmente me vencido. Meu nome é Antônio Nogueira, caminhoneiro há mais de 25 anos, e aprendi cedo que estrada não mostra cena à toa. Desci com cuidado, mãos abertas, falando baixo, como se qualquer palavra mais alta pudesse quebrar o pouco de equilíbrio que ainda existia ali. A moça tremia inteira, suja de poeira, os olhos fundos, mas não gritava. Era como se já tivesse gritado tudo antes em algum lugar onde ninguém ouviu. A cobra estava firme no pescoço dela, pesada, quente, mas não atacava. Ficava ali, quase imóvel, como se também estivesse cansada daquele mundo. Demorei, mas consegui afastar o animal com um galho longo. A cobra escorregou para o mato e sumiu, deixando um silêncio estranho no ar, desses que só quem sobrevive entende. A moça caiu sentada no chão e começou a chorar sem som, o corpo sacudindo, mas a voz não saía. Dei água, cobri seus ombros com minha jaqueta e esperei. Estrada ensina isso. História verdadeira só aparece quando a pessoa sente que não vai ser julgada. Ela se chamava Eloa. Tinha apenas 20 anos. E ali eu percebi que o medo maior dela não tinha sido da cobra, era de gente. Quando conseguiu falar, me contou que tinha sido expulsa de casa pelo próprio pai, Joaquim Ferreira, homem conhecido na região por se dizer defensor da moral e dos bons costumes. Ele descobriu que Eloa ainda era virgem, e na cabeça doentia dele, isso era motivo de vergonha. Dizia que mulher boa demais estraga, que pureza demais era defeito, que uma moça da idade dela já devia ter provado que prestava. Para ele, a filha não servia nem para casamento, nem para continuar sob o teto da própria casa. A mãe, Maria Lúcia, assistiu a tudo em silêncio. Não porque concordasse, mas porque tinha medo. Medo de apanhar, medo de perder o pouco que tinha, medo de enfrentar um homem que mandava na casa como se mandasse no destino de todos. Na noite em que Eloa foi colocada para fora, a mãe apenas lhe entregou um copo d'água e baixou os olhos. Não disse uma palavra. Eloa me contou que aquele silêncio doeu mais do que os gritos do pai. Desde então, ela andou dias pela estrada, dormiu no chão frio, bebeu água de poça, comeu o que apareceu. Naquela manhã, exausta, sentou à beira da pista para descansar e foi ali que a cobra surgiu. Não avançou. Apenas se enrolou no pescoço dela, pesada, firme, como se a vida estivesse fazendo uma última pergunta. Alguém ainda vai parar? Enquanto Eloa falava, eu sentia uma raiva antiga subir pelo peito. Já vi muito abandono nessa profissão, mas ver um pai transformar a própria filha em lixo por causa de honra torta é coisa que estrada nenhuma ensina a aceitar. Olhei para aquela menina frágil e pensei que, naquele dia, a cobra tinha sido menos cruel do que a família dela. Talvez eu tenha parado porque já vi uma filha ser rejeitada uma vez antes. E nunca consegui esquecer. Ajudei Eloa a subir no caminhão sem pressa, sem perguntas demais. Dei comida, liguei o motor e segui viagem. Não prometi salvar o mundo dela. Prometi só uma coisa. Naquela estrada, ela não estaria mais sozinha. Porque às vezes não é o bicho que tenta matar. Às vezes é a própria família. E foi ali, naquele trecho esquecido de asfalto, que eu entendi de novo porque continuo rodando por esse Brasil afora. Nem toda carga que a gente carrega é mercadoria. Algumas são vidas que só precisam que alguém pare, antes que sejam engolidas pelo silêncio. Mostrar mais 23.28, capítulo 2. A cidade que não para. Passei por Guaraí e já era meio da tarde. O sol batia forte no asfalto, fazendo aquelas ondas de calor que parecem água no horizonte. A estrada estava quase vazia.
Só eu e mais 2 ou 3 caminhões perdidos na imensidão da BR-153. O rádio chiava entre uma música e outra, e eu já estava naquele estado de torpor que vem depois de horas dirigindo sem parar. Foi quando vi a cidade à frente, Paraíso do Tocantins. Nome bonito para um lugar que parecia ter sido esquecido por Deus e pelo governo ao mesmo tempo. Não era grande, não era moderna, mas também não era pequena demais. Ficava naquele meio termo de tantas cidades brasileiras. Sobrevivia, mas não crescia. Tinha comércio na rua principal, posto de gasolina, farmácia, mercadinho, uma pracinha com bancos quebrados e crianças brincando descalças. Eu não planejava parar ali. Minha ideia era seguir direto até Araguaína, onde tinha um ponto de apoio conhecido, um lugar onde eu podia tomar banho, comer algo decente e descansar antes de encarar o resto da viagem. Mas o estômago reclamou, a bexiga também, e pensei que não custava nada esticar as pernas um pouco. Encostei o caminhão na frente de uma padaria velha, dessas com letreiro desbotado e porta de vidro embaçado. Desliguei o motor, desci da cabine e senti o calor me engolir de uma vez. O chão queimava através da sola das botas. O ar cheirava a poeira, asfalto quente e alguma coisa frita que vinha da padaria. Dentro do estabelecimento, o ventilador de teto girava devagar, mais para enfeite do que para refrescar. Tinha uma mulher gorda atrás do balcão, de avental sujo e expressão cansada. 2 mesas ocupadas, um velho lendo jornal, um casal jovem comendo pão com mortadela. "Bom dia", cumprimentei tirando o boné. "Bom dia", respondeu a mulher sem muito entusiasmo. "O que vai querer?" "Um café e 2 pães na chapa." Ela assentiu e foi preparar o pedido. Sentei numa mesa perto da janela, de onde dava para ver o caminhão e a rua. Hábito de caminhoneiro. Nunca deixar a carga sem vigilância. Foi nesse momento que a vi pela primeira vez. Uma menina magra, de uns 19 ou 20 anos, parada do outro lado da rua. Vestia uma calça jeans suja, uma blusa desbotada, chinelos de dedo gastos. O cabelo estava desgrenhado, o rosto marcado por cansaço e sujeira. Mas o que me chamou a atenção foi o jeito como ela olhava para a padaria. Não era um olhar qualquer, era fome. Fome verdadeira, daquelas que a gente reconhece de longe porque já viu antes ou porque já sentiu. Ela deu um passo em direção à porta, hesitou, parou, olhou para os lados como se estivesse medindo alguma coisa. Então, respirou fundo e entrou. A mulher do balcão ergueu os olhos e franziu a testa. A menina foi até o balcão devagar, quase arrastando os pés. Quando falou, a voz era baixa, trêmula. A senhora poderia me dar um pedaço de pão? Só um pedaço. Eu não tenho dinheiro, mas posso varrer a padaria, lavar a louça, qualquer coisa." A mulher do balcão não respondeu de imediato. Ficou olhando para a menina com uma mistura de desconfiança e desdém. Então cruzou os braços sobre o peito largo. "A gente não dá nada de graça aqui, moça. Se quer comer, tem que pagar. Mas eu não tenho como. Então não posso ajudar. Sai daqui antes que eu chame alguém." A menina ficou parada, como se as palavras tivessem pesado mais do que ela conseguia aguentar. Os olhos encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Apenas abaixou a cabeça e começou a recuar em direção à porta. Algo dentro de mim se revirou. Não sei explicar direito. Talvez tenha sido o jeito como ela pediu. Talvez tenha sido a dureza da mulher. Talvez tenha sido porque, naquele momento, eu vi minhas próprias filhas naquela menina. Filhas que eu abandonei sem querer, por causa da estrada, por causa das escolhas erradas, por causa da vida que escolhi viver. Levantei da cadeira antes de pensar 2 vezes. "Espera!" chamei. A menina parou. Virou-se devagar, os olhos arregalados, assustados. Fui até o balcão e falei com a mulher. "Quanto custa um pão?" "R$2. Tirei R$5 do bolso e coloquei sobre o balcão. "Dá 2 pães para ela. E um café com leite, se tiver."
A mulher olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Depois pegou o dinheiro, bufou baixo e foi preparar os pães. A menina continuava parada perto da porta, imóvel, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Fiz um gesto para que ela sentasse à minha mesa. Ela hesitou, mas obedeceu. Sentou-se na cadeira da frente, com as mãos cruzadas no colo, os olhos baixos. "Como você se chama?" Perguntei, tentando soar tranquilo. Ela demorou para responder. "Eloa." "Eloa", repeti. "Bonito nome." Silêncio. A mulher do balcão trouxe os pães e o café com leite. Colocou tudo na mesa com um barulho seco, ainda com aquela cara de poucos amigos, e voltou para o balcão sem dizer nada. Eloa olhou para a comida como quem olha para um milagre. As mãos tremiam quando pegou o primeiro pão. Deu uma mordida pequena, devagar, como se tivesse medo de que alguém fosse tirar aquilo dela. Depois outra e outra. Em poucos segundos, o pão tinha sumido. Ela tomou um gole do café com leite, fechou os olhos e soltou um suspiro comprido. Um suspiro que carregava dias, talvez semanas de fome. "Obrigada", disse ela baixinho, sem me olhar. "De nada." Fiquei ali, vendo ela comer, sem pressa, sem fazer perguntas. Sabia que se eu pressionasse, ela fugiria. Gente machucada tem esse instinto. Qualquer movimento brusco e some. Quando terminou o segundo pão, ela finalmente ergueu os olhos e me encarou. Os olhos eram escuros, fundos, carregados de algo que parecia maior do que ela. "Por que o senhor fez isso?" perguntou. "Porque você pediu", respondi. Simples. Mas a gente não se conhece. Não precisa conhecer alguém para ajudar." Ela baixou os olhos de novo, mas percebi que algo nela tinha se soltado um pouco, como se uma trava interna tivesse cedido. Eu não sou bandida", disse de repente. "Só para o senhor saber. Eu não sou bandida, não sou viciada, não sou nada disso que as pessoas pensam quando veem alguém como eu pedindo comida." "Nunca pensei que você fosse", respondi. "As pessoas sempre pensam. Eu não sou as pessoas." Ela me olhou de novo, dessa vez com uma intensidade que me pegou de surpresa, como se estivesse medindo se podia confiar ou não. "De onde você é, Eloa?" "Daqui perto", respondeu evasiva. "De uma cidade pequena. O senhor não conhece." "E o que você está fazendo aqui?" Silêncio longo, pesado. "Andando", disse finalmente. "Só andando." "Andando para onde?" "Não sei, não forcei." Deixei o silêncio pousar entre nós como uma ponte que ela podia atravessar quando quisesse. Terminei meu café, paguei a conta, levantei da cadeira e coloquei o boné de volta. "Vou indo", disse. "Cuida-se, Eloa." Ela assentiu, mas não disse nada. Saí da padaria e caminhei em direção ao caminhão. O sol estava mais baixo agora, mas o calor continuava sufocante. Abri a porta da cabine, subi, liguei o motor. Olhei pelo retrovisor e vi Eloa ainda sentada à mesa, sozinha, olhando para o copo vazio de café. Alguma coisa me puxou. Não sei explicar. Não foi pena. Não foi caridade. Foi outra coisa. Algo mais profundo. Algo que mexeu com a parte de mim que ainda não tinha virado pedra. Desliguei o motor. Desci de novo. Voltei para a padaria. Eloa ergueu os olhos, surpresa, quando me viu parado na porta. "Você precisa de carona?" perguntei. Ela piscou, confusa. "Carona? Estou indo para a Imperatriz. Se você quiser ir até lá ou até qualquer lugar no caminho, posso te levar." Ela ficou em silêncio, o rosto tenso, como se estivesse tentando entender se aquilo era real ou algum tipo de armadilha. "Por quê?" perguntou, a voz quase um sussurro. "Porque você está andando sem rumo, e a estrada à noite não é lugar para ninguém ficar sozinho. O senhor não me conhece." "Não, mas sei reconhecer quando alguém precisa de ajuda." Ela mordeu o lábio inferior. Os olhos brilharam como se estivesse à beira das lágrimas. Eu não tenho dinheiro para pagar. Não estou pedindo dinheiro." "Então por quê?"
porque já fui pai uma vez, Eloa. E se minhas filhas estivessem na estrada sozinhas, com fome, eu ia querer que alguém parasse. As lágrimas finalmente caíram. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e assentiu. Tá bom, disse, a voz embargada. Eu vou. Saímos juntos da padaria. A mulher do balcão nos observou com desconfiança, mas não disse nada. Eloa subiu na cabine do caminhão com dificuldade, como se estivesse fraca demais. Sentou-se no banco do carona, puxou as pernas para perto do peito e ficou ali, pequena, encolhida, quase invisível. Liguei o motor de novo. O Scania roncou. Engrenei a marcha. Voltamos para a estrada. E foi assim, naquele fim de tarde em Paraíso do Tocantins, que uma menina chamada Eloa entrou na minha vida. Eu ainda não sabia, mas aquela carona ia me mudar de um jeito que nenhuma carga pesada jamais conseguiu. Porque às vezes a gente para ajudar alguém e descobre que, no fundo, quem precisava de ajuda era a gente mesmo. Continue e alongue o próximo, 23.30, capítulo 3. Primeiras palavras, silêncios maiores. Os primeiros quilômetros foram de um silêncio tão denso que parecia ocupar espaço físico dentro da cabine. Eloa continuava encolhida no banco do carona, abraçada às próprias pernas, o queixo apoiado nos joelhos. Olhava pela janela sem realmente ver nada, como se estivesse presa dentro da própria cabeça, num lugar escuro onde eu não podia entrar. Eu dirigia no automático, olhos na estrada, mãos no volante, mas a mente inquieta. Não me arrependi de ter oferecido a carona. Nunca fui daqueles que fazem as coisas e depois ficam remoendo. Mas confesso que havia uma tensão no ar, uma espécie de desconforto que vem quando você divide espaço com um estranho e não sabe bem o que esperar. O rádio tocava baixo, sertanejo raiz, daqueles que contam história de sofrimento e abandono. Pensei em mudar de estação, mas achei que qualquer movimento brusco podia assustá-la. Então deixei como estava. Passamos por Mira Norte, cidade pequena, alguns poucos prédios, resto de casas simples, gente na calçada aproveitando o fim de tarde. O sol começava a baixar no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, bonito de um jeito que só quem vive na estrada consegue apreciar de verdade. Foi quando ela falou pela primeira vez, desde que entramos no caminhão. O senhor não tem medo? A voz era baixa, rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Olhei de relance para ela, sem tirar totalmente os olhos da estrada. Medo de quê? De mim. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei alguns segundos sem saber o que dizer. Por que eu teria medo de você? Ela encolheu os ombros ainda sem me olhar. Porque o senhor não me conhece. Eu posso ser, sei lá, perigosa. Quase soltei uma risada, mas segurei. Não queria que ela achasse que estava zombando. Você não parece perigosa, Eloa. As pessoas perigosas nunca parecem, respondeu, e havia algo amargo naquelas palavras. É verdade, concordei, mas confio no meu instinto. E meu instinto diz que você não é má. Só está machucada. Ela finalmente me olhou. Os olhos estavam vermelhos, cansados, mas havia ali uma centelha de algo que eu não conseguia identificar de imediato. Talvez fosse alívio, talvez fosse desconfiança ainda. O senhor confia fácil demais, disse. Talvez. Ou talvez eu só aprendi a ler as pessoas depois de tanto tempo na estrada. E o que o senhor lê em mim? Pensei antes de responder. Não queria parecer invasivo, mas também não queria mentir. Vejo alguém que passou por algo ruim, alguém que está fugindo de alguma coisa. E alguém que ainda não desistiu, mesmo que esteja perto disso. Ela baixou os olhos de novo e ficou em silêncio. Mas percebi que os ombros dela relaxaram um pouco, como se aquelas palavras tivessem tocado em algo verdadeiro. Passamos mais alguns quilômetros sem falar. O céu foi escurecendo aos poucos e as primeiras estrelas começaram a aparecer. Liguei os faróis. A estrada ficou mais solitária.
De vez em quando, algum caminhão vinha em sentido contrário, as luzes altas quase cegando a gente. Foi quando o estômago dela roncou, alto, impossível ignorar. Ela ficou vermelha, abaixou ainda mais a cabeça, como se quisesse desaparecer. Desculpa, murmurou. Não precisa pedir desculpa por estar com fome, respondi. Eu já comi hoje. O senhor me deu aqueles pães. Faz quanto tempo que você não comia antes disso? Silêncio. Eloa? 2 dias, disse, quase num sussurro. 2 dias inteiros. Senti um aperto no peito. 2 dias sem comer. Uma menina daquele tamanho, fraca, andando pela estrada, sem dinheiro, sem ninguém. Vou parar no próximo posto, falei, firme. Vamos comer alguma coisa de verdade. Não precisa, senhor, Para de me chamar de senhor. Me chama de Antônio. E não é questão de precisar. Eu também estou com fome. Vamos parar, comer e seguir viagem depois. Ela não discutiu, apenas assentiu, ainda envergonhada. Uns 20 minutos depois, avistei as luzes de um posto de gasolina à frente. Não era grande, mas tinha restaurante e área de descanso para caminhoneiros. Bom o suficiente. Encostei o Scania na área de estacionamento, desliguei o motor e desci. Eloa desceu também, devagar, como se as pernas mal aguentassem o peso do próprio corpo. Percebi que ela estava tremendo um pouco. Não sei se era de fome, de cansaço ou de medo. Vem, disse, fazendo um gesto para que me seguisse. Entramos no restaurante. O cheiro de comida caseira invadiu minhas narinas. Arroz, feijão, carne assada, batata frita. Tinha uma fila de self-service e algumas mesas ocupadas. Caminhoneiros, na maioria. Alguns me cumprimentaram com acenos. Respondi do mesmo jeito. Peguei uma bandeja e comecei a me servir. Eloa ficou parada ao meu lado, olhando para a comida como se estivesse diante de um tesouro. Pega o que você quiser, falei, sem vergonha. Ela pegou a bandeja com mãos trêmulas e começou a se servir. Devagar no começo, depois com mais vontade. Arroz, feijão, um pedaço de carne, batata, salada. Quando chegou na sobremesa, hesitou. Olhou para mim como se pedisse permissão. Pode pegar, disse, sorrindo. Ela pegou um pedaço de pudim. Sentamos numa mesa no canto. Eloa começou a comer devagar, como se tivesse medo de que o estômago rejeitasse. Mas depois de algumas garfadas, ela ganhou ritmo. Comeu tudo, até o último grão de arroz, até a última colherada de pudim. Quando terminou, recostou-se na cadeira e soltou um suspiro longo, profundo. Os olhos estavam brilhando, mas dessa vez não de tristeza. Era algo diferente. Talvez gratidão. Talvez só a sensação de estar viva de novo. Obrigada, disse, olhando para mim. Não precisa agradecer. Preciso sim. O senhor, o Antônio, o senhor não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Ninguém tem obrigação de fazer nada. Mas se a gente só fizer o que é obrigatório, o mundo fica ainda mais frio do que já é. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas estava ali. E por algum motivo ver aquele sorriso me fez sentir uma coisa boa. Uma coisa que eu não sentia fazia tempo. Posso te fazer uma pergunta? Disse cauteloso. Ela hesitou, mas assentiu. O que te trouxe para a estrada, Eloa? O que aconteceu? O sorriso sumiu. Ela ficou olhando para a mesa, os dedos tamborilando nervosamente na borda da bandeja. É uma história longa, murmurou. Tenho tempo. É uma história feia. Já ouvi muita coisa feia na vida. Não me assusto fácil. Ela respirou fundo, fechou os olhos. Quando os abriu de novo, havia lágrimas ali, mas ela segurou. Meu pai me expulsou de casa, disse, a voz tremendo. Me colocou para fora. Disse que eu era uma vergonha. Disse que eu não prestava para nada. Por quê? Ela engoliu seco. As mãos tremiam. Porque eu ainda sou virgem. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo. Virgem. Ela foi expulsa de casa porque era virgem. Aquilo não fazia sentido nenhum.
Não entendi, disse confuso. Meu pai, ele é um homem complicado. Tem ideias estranhas sobre o que é certo e errado. Ele acha que mulher que chega aos 20 anos ainda virgem é doente, é problema. Ele dizia que eu tinha que ter experimentado, que eu tinha que ter provado que eu servia para alguma coisa. Servir para alguma coisa? Repeti, incrédulo. É isso que ele dizia. Que mulher que não prova que presta não serve nem para casar, nem para nada. Que eu era uma vergonha para a família, que ninguém ia me querer, que eu era um peso. A raiva subiu dentro de mim como lava. Raiva daquele homem. Raiva de um pai que expulsou a própria filha por causa de algo tão absurdo, tão distorcido. E sua mãe? Perguntei, controlando a voz. Minha mãe? Eloa pausou, a voz falhando. Minha mãe não fez nada. Ela só assistiu. Ela tinha medo dele. Ela nunca enfrentou. Nunca defendeu, só deixou acontecer. Ela te deu alguma coisa antes de você sair? Um copo d'água, respondeu Eloa, sorrindo de um jeito amargo. Ela me deu um copo d'água e não disse nada. Nem tchau, nem desculpa, só água. As lágrimas finalmente caíram. Ela enxugou com as costas da mão, respirando com dificuldade. Depois que saí, andei. Só andei. Não tinha para onde ir. Não tinha ninguém. Dormia em rodoviária, em praça, em qualquer lugar. Pedia comida. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse lixo. Alguns me xingavam, outros fingiam que eu não existia. E como você foi parar em Paraíso? Peguei carona com um caminhoneiro. Ele parecia gente boa no começo, mas... Ela pausou, o rosto tenso. Mas ele começou a falar coisa, a olhar de um jeito estranho. Quando a gente parou para abastecer, eu desci e não voltei. Fiquei em Paraíso. Tentei pedir ajuda, mas ninguém quis saber. Fiquei andando pela cidade. Tentei dormir na praça, mas uns homens vieram me incomodar. Fiquei com medo. Caminhei até a beira da estrada e fiquei ali. Só fiquei. Não sabia mais o que fazer. Ela parou de falar e ficou olhando para as próprias mãos. Foi quando o Antônio apareceu. Fiquei em silêncio, digerindo tudo aquilo. A história era pior do que eu imaginava. Muito pior. Aquela menina tinha sido destruída pela própria família, jogada no mundo como se não valesse nada, abandonada até pela mãe. Você não merecia nada disso, Eloa, disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Nada do que aconteceu foi culpa sua. Às vezes eu acho que foi. Não foi. Você não tem culpa de ter nascido numa família doente. Você não tem culpa de ter um pai que não sabe o que é amor. E você não tem culpa de ser quem você é. Ela me olhou com olhos arregalados, como se ninguém nunca tivesse dito aquilo para ela. Como o Senhor sabe que eu não tenho culpa? Porque eu já vivi o suficiente para saber que existem pessoas boas e pessoas ruins. E você, Eloa, é gente boa. Dá para ver de longe. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era desespero, era alívio. Como se alguém finalmente tivesse tirado um peso de cima dela. Não disse mais nada. Só deixei ela chorar. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é simplesmente estar ali, em silêncio, mostrando que a pessoa não está sozinha. Depois de um tempo, ela se acalmou. Enxugou o rosto, respirou fundo e me olhou com uma expressão que parecia misturar gratidão e medo. O que vai acontecer agora? Perguntou, a voz fraca. Agora a gente segue viagem, respondi. Vou te levar até onde você quiser ir. E se você não souber para onde ir, vamos descobrir juntos. Por que o Senhor está fazendo isso? Pensei na resposta. Pensei nas minhas filhas. Pensei na solidão. Pensei em todas as vezes que passei por alguém precisando de ajuda e não parei. Pensei em tudo que eu tinha perdido por causa da estrada. E pensei que talvez essa fosse minha chance de fazer algo certo. Porque já abandonei gente que eu amava, disse, olhando nos olhos dela. E não quero deixar mais ninguém para trás.
Eloa assentiu devagar. E pela primeira vez desde que a conheci, vi nela algo além de medo e tristeza. Vi esperança. Saímos do restaurante e voltamos para o caminhão. A noite estava caindo de verdade agora, e a estrada à frente era só escuridão e asfalto. Mas dentro da cabine, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia sozinho. Liguei o motor. Eloa ajeitou-se no banco, dessa vez menos tensa. Pegou a estrada de novo, e enquanto dirigia, percebi que algo tinha mudado. Não era só ela que estava sendo salva, era eu também. Continue e alongue. O próximo, 23:33, capítulo 4. Chuva na BR-153. A noite caiu de vez e a estrada virou um túnel de breu cortado apenas pelos faróis do caminhão. A BR-153 à noite é um lugar estranho. Parece que o mundo acaba onde a luz do farol termina. Só existe o asfalto, as faixas brancas correndo para trás e o ronco constante do motor. Tudo o mais é escuridão. Eloa adormeceu uns 20 minutos depois de voltarmos para a estrada. A cabeça dela pendeu para o lado, apoiada contra a janela, e a respiração ficou lenta, pesada. Devia estar exausta. 2 dias sem comer direito, noites dormindo no relento, o corpo todo pedindo descanso. Olhei de relance para ela e senti uma pontada estranha no peito. Proteção, talvez, ou culpa por todas as vezes que não protegi quem devia. Continuei dirigindo em silêncio, o rádio agora desligado. Preferia o som do motor, o asfalto debaixo dos pneus, o vento batendo na lataria. Sons conhecidos, sons que me acalmavam. Passamos por colinas do Tocantins, já era quase meia-noite. A cidade dormia. Algumas luzes acesas aqui e ali, postos de gasolina iluminados como faróis no meio do nada, mas o resto era só sombra. Pensei em parar, descansar algumas horas, mas algo dentro de mim dizia para continuar. Quanto mais longe da cidade onde peguei Eloa, melhor. Não sei bem porquê. Talvez fosse instinto, talvez fosse medo de que alguém viesse atrás dela. Foi quando comecei a sentir o cheiro. Cheiro de chuva, aquele cheiro de terra molhada que vem antes mesmo da primeira gota cair. Olhei para o céu através do para-brisa. Não dava para ver muito, mas percebi que as estrelas tinham sumido. Nuvens pesadas, escuras, carregadas. Vai chover, murmurei para mim mesmo. Não deu 5 minutos. As primeiras gotas começaram a cair, grossas, pesadas, estalando no para-brisa como pedras pequenas. Depois mais, e de repente era uma cortina. Uma parede de água caindo do céu com uma violência que só quem já dirigiu caminhão em temporal sabe o que é. Liguei o limpador no máximo. As pás corriam freneticamente de um lado para o outro, mas mal conseguiam dar conta. A visibilidade caiu para quase zero. Segurei o volante com mais força, reduzi a marcha, acendi os faróis de neblina. O caminhão balançava com o vento. A estrada começou a empoçar, água acumulando nas laterais, invadindo o asfalto. Eloa acordou com o barulho. O que está acontecendo?" perguntou a voz sonolenta, confusa. "Temporal", respondi, tenso. "Segura aí." Ela se endireitou no banco, olhando pela janela. A chuva era tão forte que parecia que estávamos debaixo de uma cachoeira. Raios cortavam o céu à distância. Trovões ecoavam como explosões. "Está muito forte", disse ela, e havia medo na voz. "Vai passar", falei, tentando soar confiante, mas eu mesmo não estava certo. A estrada começou a ficar traiçoeira. Poças enormes se formavam, e cada vez que o caminhão passava por cima, a água espirrava para os lados com violência. Eu precisava desviar de buracos que surgiam do nada, de pedaços de asfalto soltos, de galhos caídos. Era um campo minado. E então veio o vento, forte, lateral, empurrando o caminhão para o lado como se fosse feito de papel. Segurei o volante com as 2 mãos, os braços tensos, tentando manter a direção. Senti o suor descer pela testa. O coração acelerou.
Antônio! Eloa chamou a voz fina, assustada. Tá tudo bem, disse, mais para mim mesmo do que para ela. Só preciso encontrar um lugar para encostar. Mas não havia lugar. A estrada era reta, sem acostamento decente, sem área de descanso, sem posto, sem nada. Só asfalto, chuva e escuridão. Foi quando vi os faróis, vindo em sentido contrário, rápido demais. Um carro, sedã, descontrolado, derrapando, vindo direto para a nossa faixa. Segura! Gritei. Virei o volante com força para a direita, jogando o caminhão para o acostamento. Os pneus perderam aderência. Senti o Scania deslizar. Eloa gritou. Eu pressionei o freio, mas sem trancar as rodas, tentando manter o controle. O carro passou raspando, buzinando, desaparecendo na chuva. O caminhão derrapou mais alguns metros, levantando lama e água, até finalmente parar. Silêncio. Só a chuva martelando no teto. Eu estava ofegante. As mãos tremiam no volante. O coração batia tão forte que doía no peito. Olhei para Eloa. Ela estava pálida, agarrada ao banco, os olhos arregalados, respirando rápido. Você está bem? Perguntei, a voz rouca. Ela assentiu, mas não conseguiu falar. Foi por pouco, murmurei. Ele quase bateu na gente. Quase, mas não bateu. Respirei fundo, tentando me acalmar. Olhei para fora. O caminhão estava parado no acostamento inclinado, metade das rodas na lama. Não dava para ver quase nada por causa da chuva. Vou tentar tirar a gente daqui, disse. Engrenei a primeira marcha devagar, acelerei de leve. Os pneus giraram, jogando lama para trás, mas o caminhão não saiu do lugar. Tentei de novo. Nada. Estava atolado. Merda! Xinguei baixo. Eloa me olhou, os olhos ainda cheios de medo. A gente está preso. Por enquanto, tentei mais algumas vezes, variando entre primeira e segunda marcha, mas o caminhão só afundava mais. Desliguei o motor, encostei a cabeça no volante e suspirei fundo. Não tem jeito, disse. Vamos ter que esperar. Esperar o quê? A chuva passar, amanhecer, algum outro caminhoneiro passar e me dar um reboque. Eloa olhou pela janela. A chuva não dava sinais de parar. Pelo contrário, parecia que estava ficando ainda mais forte. E se ninguém passar? Alguém sempre passa, mas a verdade é que eu não tinha certeza. A BR-153 de madrugada, com temporal, era quase deserta. Podia demorar horas até aparecer alguém. Ficamos ali em silêncio, ouvindo a chuva. O frio começou a entrar pela cabine. Eloa tremeu e abraçou os próprios braços. Está com frio? Perguntei. Ela assentiu. Peguei um cobertor que guardava atrás do banco e entreguei para ela. Toma. E o senhor? Eu estou bem. Ela pegou o cobertor e se enrolou nele, ainda tremendo. Percebi que não era só frio. Era medo também. Eloa, chamei, suave. Está tudo bem. A gente vai ficar bem. Como o senhor sabe? Porque já passei por coisa pior. Ela me olhou, os olhos brilhando na penumbra. Que tipo de coisa? Hesitei. Não gostava de falar de mim. Não gostava de abrir feridas velhas. Mas percebi que ela precisava ouvir alguma coisa. Precisava saber que não estava sozinha no sofrimento. Já perdi muita coisa na vida, comecei, a voz baixa. Perdi minha família. Perdi minhas filhas. Não porque morreram, mas porque eu escolhi a estrada ao invés delas. Trabalhava tanto, ficava tanto tempo fora, que quando percebi, elas já não me conheciam mais. E minha mulher, ela cansou de esperar. E o senhor nunca tentou voltar? Tentei, mas já era tarde demais. Elas tinham seguido em frente. E eu fiquei preso aqui, nessa vida, rodando sem parar, como se pudesse fugir do que eu fiz. E conseguiu? Fugir? Sorri amargo. Não, nunca consegui. A gente pode correr o quanto quiser, mas o passado sempre pega a gente. Sempre. Eloa ficou em silêncio por um tempo, absorvendo o que eu disse. O senhor se arrepende? Perguntou finalmente. Todo dia. Então por que não para?
porque não sei fazer outra coisa e porque talvez eu mereça ficar sozinho. Ninguém merece ficar sozinho, disse ela, e havia uma convicção naquelas palavras que me surpreendeu. Olhei para ela, para aquela menina que tinha sido abandonada pela própria família, que tinha passado fome e frio, que tinha sido jogada no mundo sem nada, e mesmo assim ainda acreditava que ninguém merecia solidão. Você é forte, Eloa, disse. Mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Ninguém se sente. Mas a força não está em como a gente se sente, está em continuar, mesmo quando tudo está ruim. Ela abaixou os olhos, apertando o cobertor contra o corpo. Eu não sei se consigo continuar. Consegue, porque você não está mais sozinha. Ela me olhou de novo e vi lágrimas nos olhos dela. Por que o Senhor está sendo tão bom comigo? Por que? Parei, buscando as palavras certas. Porque talvez essa seja a minha chance de acertar, de fazer algo que valha a pena, de não abandonar alguém que precisa de mim. Ela soluçou baixo e enxugou as lágrimas com as costas da mão. Obrigada, sussurrou. Não precisa agradecer. A chuva continuava caindo lá fora, violenta, implacável. Os raios cortavam o céu, os trovões sacudiam o ar. Mas ali dentro, naquele pequeno espaço da cabine, havia algo diferente. Algo que eu não sentia fazia muito tempo. Havia companhia. Ficamos ali por horas. A chuva só começou a diminuir quando o céu começou a clarear. Deviam ser umas 5 da manhã quando finalmente parou. Saí da cabine para avaliar a situação. O caminhão estava atolado até o eixo. Ia precisar de ajuda para sair dali. Olhei para a estrada. Vazia, molhada, silenciosa. Voltei para a cabine. E aí? Perguntou Eloa. Vamos ter que esperar alguém passar. Mal terminei de falar, vi faróis ao longe. Um caminhão vindo na nossa direção. Desci rápido, acenei com os braços. O caminhão reduziu, parou à frente do meu. Era um colega de estrada, velho conhecido. Dirceu, caminhoneiro de Goiânia. E aí, Antônio? Que houve? Atolei com a chuva. Dá para me dar um reboque? Claro, brother. Deixa comigo. Dirceu pegou a corrente, amarrou na traseira do meu caminhão e, com a ajuda do guincho, conseguiu me tirar da lama. Agradeci, trocamos algumas palavras e ele seguiu viagem. Voltei para a cabine. Eloa me olhava com alívio. Conseguiu? Consegui. Vamos embora. Liguei o motor. O Scania roncou. Engrenei a marcha. Voltamos para a estrada. O sol começava a nascer no horizonte. A chuva tinha lavado tudo e o ar cheirava a terra molhada e recomeço. Antônio, chamou Eloa, olhando pela janela. Fala. Obrigada por não ter desistido. Olhei para ela e sorri. Não vou desistir, Eloa. Prometo. E enquanto o caminhão seguia pela estrada molhada, sob o céu que clareava, percebi que aquela promessa não era só para ela. Era para mim também. Continue e alongue o próximo 37, capítulo 5. Feridas antigas. O sol nasceu devagar, pintando o céu de tons alaranjados e rosa. A estrada fumegava com o calor que começava a subir do asfalto molhado. Eloa adormeceu de novo, encolhida no banco, envolta no cobertor. Tinha sido uma noite longa, pesada, e ela precisava descansar. Eu também estava cansado, mas não podia parar. Não ainda. Queria colocar mais distância entre nós e aquela cidade, entre ela e o passado que a machucou. Passamos por Araguaína no meio da manhã, cidade grande, comparada às outras que tínhamos deixado para trás. Movimento intenso, caminhões, carros, motos, gente nas calçadas. Pensei em parar para abastecer e tomar um café, mas Eloa ainda dormia e não quis acordá-la. Seguimos em frente. A BR-153 mudava de cara depois de Araguaína. Ficava mais movimentada, mais urbanizada, mas também mais cansativa. O trânsito aumentava, as ultrapassagens ficavam mais perigosas e a gente precisava ficar mais atento. Mas eu já conhecia aquele trecho de cor. Já tinha rodado ali centenas de vezes.
foi quando Eloa acordou. Ela se mexeu no banco, esfregou os olhos, bocejou. Olhou ao redor confusa por um momento, como se tivesse esquecido onde estava. Depois me olhou e relaxou. "Bom dia", disse, a voz ainda sonolenta. "Bom dia. Dormiu bem?" "Acho que sim." "Quanto tempo eu dormi?" "Umas 4 horas." Ela arregalou os olhos. "Sério? Nossa, desculpa, eu não queria..." "Não precisa pedir desculpa. Você estava cansada." Ela se sentou direito, ajeitou o cabelo bagunçado, olhou pela janela. "Onde a gente está?" "Saindo de Araguaína. Já estamos no Pará." "No Pará?" Ela pareceu surpresa. "A gente já rodou tanto assim?" "A estrada é longa." Ela ficou olhando pela janela, vendo as paisagens passarem. Campos, fazendas, placas indicando cidades pequenas. Tudo tão diferente do lugar de onde ela vinha. "Antônio", chamou hesitante. "Fala. Para onde a gente está indo exatamente?" "Imperatriz, no Maranhão. É onde eu preciso entregar a carga." E depois? "Depois depende de você. Se você quiser ficar lá, posso te ajudar a se instalar. Se quiser ir para outro lugar, a gente vê o que dá para fazer." Ela ficou em silêncio por um tempo, processando. "Eu não sei o que fazer", admitiu, a voz baixa. "Nunca pensei tão longe. Só queria sair de onde eu estava." "Não precisa decidir agora, temos tempo." "O senhor, você não se importa de me levar? Se eu me importasse, não teria te colocado no caminhão." Ela sorriu de leve, mas o sorriso não chegou aos olhos. Havia algo pesado ali, algo que ela carregava e que não conseguia soltar. "Posso te fazer uma pergunta?" disse depois de um tempo. "Pode. Por que você não voltou para suas filhas? Mesmo depois de tudo, por que não tentou de novo?" A pergunta me pegou de surpresa. Não porque fosse inesperada, mas porque tocou num lugar que eu tentava manter fechado. Segurei o volante com mais força, olhei para a estrada à frente e respirei fundo. "Porque eu tinha vergonha", respondi finalmente. Vergonha de ter falhado. Vergonha de não ter sido o pai que elas mereciam. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar. Mas elas devem ter sentido sua falta. Talvez... Ou talvez tenham ficado melhor sem mim. Não acredito nisso. Por quê? Porque todo mundo quer ter um pai, mesmo que ele não seja perfeito, mesmo que ele tenha errado. Ainda é melhor do que não ter nada. Olhei para ela, para aquela menina que tinha sido rejeitada pelo próprio pai, e percebi o quanto aquelas palavras custaram. Ela estava falando de si mesma. Estava falando da dor de ter um pai que a via como defeito, como vergonha. "Seu pai não te merecia, Eloa", disse firme. "O problema nunca foi você, foi ele. Então por que dói tanto? Porque a gente sempre acha que se mudarmos, se formos diferentes, talvez eles nos amem. Mas a verdade é que algumas pessoas não sabem amar. E não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso." Ela abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. "Minha mãe também não fez nada", disse a voz embargada. "Ela só ficou lá, parada, vendo ele me expulsar. Eu implorei para ela fazer alguma coisa, mas ela não fez nada. Ela tinha medo. Eu sei, mas ainda dói. Dói saber que ela escolheu ficar com ele ao invés de me defender. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins por medo. Não torna menos doloroso, mas é o que é." Eloa enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirando fundo. "Você acha que eu vou conseguir superar isso um dia?" "Acho, mas vai levar tempo e vai deixar cicatriz. Sempre deixa." "Você superou? O que aconteceu com suas filhas?" Fiquei em silêncio por um longo momento. A pergunta ecoou dentro de mim como um sino rachado. "Não", admiti. "Não superei. Só aprendi a viver com isso." "Como?" "Enchendo a vida de movimento, de estrada, de barulho. Qualquer coisa para não ter que ficar parado e pensar. Isso funciona?" "Não, mas a gente finge que sim." Ela olhou para mim com uma expressão que mesclava tristeza e compreensão.
como se finalmente tivesse encontrado alguém que entendia o que era carregar um peso invisível. "A gente é parecido", disse ela baixinho. "Como assim?" "Os dois estão fugindo. Você foge dirigindo, eu fujo andando. Mas no fundo, a gente está fazendo a mesma coisa." Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago. Ela estava certa, completamente certa. Eu passava a vida me movendo, rodando de um lado para o outro, mas no fundo estava parado, preso no mesmo lugar de sempre, preso na culpa, no arrependimento, na solidão que eu mesmo criei. "Você é muito mais esperta do que parece", disse, tentando sorrir. "Ou só muito machucada", respondeu ela. "Talvez os dois." Ficamos em silêncio por um tempo, cada um perdido nos próprios pensamentos. A estrada seguia, reta, infinita, como se nunca fosse acabar. Foi quando vi a placa: posto de gasolina, 5 km. "Vou parar para abastecer", avisei. "Aproveita e vai no banheiro, lava o rosto, estica as pernas. A gente ainda tem bastante chão pela frente." "Tá bom." O posto era simples: 2 bombas, uma lanchonete pequena, banheiros nos fundos. Encostei o caminhão, desliguei o motor. Eloa desceu devagar, ainda fraca, e foi em direção aos banheiros. Eu fui abastecer. O frentista era um rapaz jovem, de uns 20 e poucos anos, com a camisa do uniforme manchada de graxa. "Completa?" perguntou. "Completa." Enquanto ele abastecia, olhei ao redor. Tinha um carro parado do outro lado, um Gol velho, com um casal dentro discutindo. A mulher gritava, o homem gritava de volta. Cena triste, cena comum. Foi quando um caminhoneiro se aproximou de mim. Homem gordo, de uns 50 anos, barba mal feita, boné sujo. "E aí, parceiro, tudo certo?" "Tudo." "E você com uma menina no caminhão, sua filha?" A pergunta me deixou em alerta, não gostei do tom. "E se for?" "Nada, só curiosidade." "É que, bom, não é comum ver caminhoneiro com mulher na boleia, ainda mais nova assim. Ela está comigo, e o que eu faço não é da sua conta." O homem levantou as mãos num gesto de paz falsa. "Calma, parceiro." Não quis ofender. Só achei estranho, só isso. Não tem nada de estranho. Ele me olhou com uma expressão que eu não gostei. Desconfiança. Julgamento. Depois deu de ombros e se afastou. Terminei de abastecer, paguei e voltei para o caminhão. Eloa já estava lá dentro, esperando. Parecia um pouco melhor. Tinha lavado o rosto, prendido o cabelo num rabo de cavalo. Ainda estava magra, pálida, mas havia algo diferente nos olhos. Menos medo, mais determinação. "Tudo bem?" perguntei. "Sim, só vi meu reflexo no espelho. Não me reconheci." "Isso é bom ou ruim?" "Não sei. Acho que diferente." Liguei o motor, voltamos para a estrada. Mas a conversa com aquele caminhoneiro ficou martelando na minha cabeça. Sabia que ele tinha pensado besteira. Sabia que outras pessoas podiam pensar também. Eloa era nova, vulnerável, e eu era um homem velho, sozinho. As aparências enganavam. E as pessoas sempre acreditavam nas aparências. "Antônio", chamou Eloa, tirando-me dos pensamentos. "Fala. O que vai acontecer quando a gente chegar em Imperatriz?" "Vou entregar a carga. Depois vejo um lugar para você ficar. Alguma pensão, algum lugar seguro." E se eu não quiser ficar sozinha?" Olhei para ela, surpreso. "O que você quer dizer?" Eu não sei. Só sei que, pela primeira vez em muito tempo, eu não me sinto sozinha. E eu tenho medo de voltar a sentir. Senti um aperto no peito. Sabia exatamente o que ela queria dizer, porque eu sentia a mesma coisa. "A gente vai dar um jeito", disse, sem saber exatamente que jeito seria esse. Ela assentiu, mas não pareceu convencida. A estrada continuava. O sol subia no céu. E nós dois estranhos unidos pelo acaso e pela dor, seguíamos em frente, sem saber o que o destino guardava. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia completamente perdido. Tinha alguém ao meu lado, e isso, por mais estranho que fosse, fazia toda a diferença.
Continue e alongue o próximo. 23:38. Capítulo 6. No meio do nada. A tarde caiu pesada sobre a estrada. O sol a pino transformava o asfalto num espelho de calor, e dentro da cabine, mesmo com as janelas abertas e o ar quente entrando, o suor escorria. Eloa tinha tirado o cobertor e amarrado o cabelo num coque frouxo. Bebia água devagar de uma garrafa que eu tinha comprado no último posto, olhando pela janela com uma expressão distante. Estávamos num trecho particularmente solitário da BR-153, entre Vanderlândia e Imperatriz. Não era exatamente o meio do nada, mas estava perto disso. A vegetação ao redor era cerrado ralo, terra vermelha, arbustos secos. De vez em quando passava uma fazenda isolada ou uma casinha humilde com varal de roupa estendido, mas eram raras. A maior parte do tempo era só estrada, céu e silêncio. Eu estava cansado. Não tinha dormido direito desde que saímos de Goiânia. A noite da chuva tinha me deixado tenso, e mesmo depois de horas dirigindo, meu corpo não relaxava completamente. Os ombros doíam. As costas reclamavam, os olhos ardiam. "Você está bem?" perguntou Eloa, percebendo o meu desconforto. "Só cansado", respondi. "Nada que um descanso não resolva. Quer parar?" "Daqui a pouco. Quero chegar em Imperatriz antes de anoitecer." "Faltam quantos quilômetros?" Olhei para o painel. "Uns 150. Mais ou menos 3 horas, se tudo correr bem." "E se não correr bem?" Olhei para ela, tentando decifrar se a pergunta era só curiosidade ou se havia algo mais por trás. "Então a gente se vira, como sempre." Ela assentiu, mas ficou em silêncio. Percebi que ela estava tensa também, as mãos cruzadas no colo, os dedos entrelaçados, apertando um ao outro. Estava nervosa, talvez pensando no que viria depois, talvez com medo do desconhecido. "Eloa", chamei, suave. Vai ficar tudo bem. A gente chega, eu entrego a carga, encontro um lugar para você ficar e você vai poder descansar. De verdade, numa cama de verdade, com banho quente, comida boa. E depois? Depois, a gente vê. Um passo de cada vez." Ela olhou para mim e havia algo nos olhos dela que eu não consegui identificar. Medo, talvez, ou esperança. Ou os dois misturados. "Você realmente acha que eu vou conseguir recomeçar?" "Acho. Você é jovem, Eloa. Tem a vida toda pela frente. Mas eu não tenho nada, nenhum dinheiro, nenhum estudo direito, nenhuma família. Você tem você mesma, e isso já é muito. Não parece muito, porque você ainda está machucada. Mas com o tempo, você vai ver, vai se curar. E vai encontrar o seu caminho. E se eu não encontrar, então a gente continua procurando." Ela sorriu de leve, mas o sorriso era triste, cansado. "Você fala como se fosse fácil. Não é fácil. Nunca é. Mas é possível." Ficamos em silêncio de novo. A estrada seguia reta, monótona. Eu estava no piloto automático, a mente meio desligada quando senti um solavanco, sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Franzi a testa, prestei mais atenção. Alguns segundos depois, veio de novo. Um tremor leve na direção. Algo não estava certo. "Que foi?" perguntou Eloa, percebendo minha expressão. "Não sei, tem algo estranho." Reduzi a marcha, prestando atenção nos sons do caminhão. Motor normal, transmissão normal, mas havia um barulho diferente vindo de baixo, um arranhado leve e irregular. "Merda", murmurei. "O que é?" "Acho que é pneu." Encostei o caminhão no acostamento, desliguei o motor. Desci rápido, sentindo o calor bater no rosto como uma parede. Fui até a lateral, agachei, olhei os pneus. O traseiro esquerdo estava murcho, não totalmente vazio, mas perdendo ar rápido. Devia ter pegado alguma coisa na estrada. Prego, vidro, pedra afiada. Seja lá o que fosse, tinha furado. "Droga!" xinguei baixo. Eloa desceu também, vindo na minha direção. "É grave?"
Pneu furado. Vou ter que trocar. Demora muito? Depende. Se tudo correr bem, uns 40 minutos. Se não correr, mais. Olhei ao redor. Não tinha nada por perto. Nenhuma casa, nenhum posto, nenhum sinal de civilização. Só a estrada vazia e o sol escaldante. Abri o compartimento de ferramentas na lateral do caminhão, peguei o macaco, a chave de roda, o pneu reserva. Tudo coberto de poeira e graxa. Posicionei o macaco, comecei a erguer o caminhão. O suor escorria pelo rosto, pelas costas, encharcando a camisa. Eloa ficou parada ao meu lado, sem saber o que fazer. "Tem algo que eu possa ajudar?" perguntou. "Pode segurar essa chave enquanto eu solto os parafusos?" Ela pegou a chave, desajeitada, mas disposta. Comecei a soltar os parafusos um por um. Estavam apertados demais. Precisei fazer força, o corpo todo tensionado, os músculos queimando. O terceiro parafuso travou. Não importava o quanto eu forçasse, não saía. "Porra!" xinguei, limpando o suor da testa. "Não sai? Está travado. Deve ter ferrugem." Tentei de novo. E de novo. A chave escapou na terceira tentativa e minha mão bateu com força na lateral do caminhão. Senti a pele raspar, um filete de sangue escorrendo. "Antônio!" Eloa se aproximou preocupada. "Estou bem", disse, apertando a mão machucada. "Deixa eu ver." Ela pegou minha mão com cuidado, examinou o ferimento. Não era profundo, mas ardia. "Precisa lavar isso", disse ela. "Tem água?" "Tem uma garrafa ali dentro." Ela foi buscar. Voltou com a água e um pano. Lavou minha mão com delicadeza, depois envolveu o pano em volta do ferimento. "Pronto, não é o ideal, mas é melhor que nada." "Obrigado." Ela me olhou com uma expressão estranha, quase maternal, apesar de ser tão nova. "Você faz muito isso por mim. Agora é minha vez de ajudar." "Você já está ajudando." Voltei para o parafuso travado, dessa vez com mais calma, aplicando força constante ao invés de brusca. Devagar, ele começou a ceder. Finalmente soltou. Tirei o pneu furado, coloquei o reserva, apertei os parafusos, desci o macaco, guardei as ferramentas, estava exausto. Apoiei-me na lateral do caminhão, respirando fundo, o corpo todo doendo. Eloa me ofereceu a garrafa de água. Bebi tudo de uma vez, a água morna descendo pela garganta seca. "Conseguiu", disse ela. "Consegui." "E agora?" Olhei para o céu. O sol já estava começando a descer. Deviam ser umas 4 da tarde. Ainda dava tempo de chegar em Imperatriz antes de escurecer, mas teria que andar sem parar. Agora a gente segue. Subimos de volta na cabine. Liguei o motor. O Scania roncou, confiável como sempre. Voltamos para a estrada. Mas algo tinha mudado. Não sei explicar direito. Talvez tenha sido o cansaço. Talvez tenha sido o calor. Talvez tenha sido o fato de ter machucado a mão ou de ter ficado parado naquele lugar desolado. Mas eu sentia uma inquietação crescendo dentro de mim. Uma sensação ruim. Como se alguma coisa estivesse errada. Eloa também parecia sentir. Estava mais quieta que o normal, olhando pela janela com uma expressão tensa. "Está tudo bem?" perguntei. "Sim, só... esse lugar é estranho." "Como assim?" "Não sei, é muito vazio. Parece que a gente está sozinho no mundo." "A gente meio que está." Ela não respondeu. Ficou olhando pela janela, as mãos apertadas no colo. Rodamos mais uns 20 minutos. A estrada continuava vazia. Não passou um único carro, um único caminhão. Era como se o mundo tivesse sido abandonado. Foi quando vi a fumaça. À frente, do lado direito da estrada, uma coluna fina de fumaça subindo para o céu. "Você está vendo isso?" perguntei, apontando. Eloa olhou. "É fogo?" "Parece." Reduzi a marcha, aproximando devagar. A fumaça vinha de trás de um barranco, uns 50 metros dentro do mato. Não dava para ver direito de onde. "Pode ser um acidente", disse Eloa. "Pode."
Parei o caminhão, liguei o pisca-alerta. Fiquei ali, indeciso. Parte de mim queria seguir viagem, fingir que não tinha visto nada, mas outra parte sabia que não podia. Se era um acidente, podia ter gente ferida, precisando de ajuda. Vou descer para ver, disse. Eu vou com você. Não, fica aqui. Antônio, Eloa, fica. Por favor, pode ser perigoso. Ela hesitou, mas assentiu. Desci do caminhão, atravessei o acostamento, entrei no mato. O chão era irregular, cheio de pedras e arbustos espinhosos. A fumaça estava mais forte agora, o cheiro de queimado invadindo minhas narinas. Andei mais alguns metros e vi. Era um carro, um Corsa velho, branco, capotado no fundo de uma ravina. A parte da frente estava amassada, o para-brisa quebrado, e havia fogo começando a se espalhar pelo motor. Tem alguém aí? Gritei. Silêncio. Desci a ravina com cuidado, aproximei-me do carro, olhei pela janela quebrada. Tinha alguém dentro, um homem, de uns 40 anos, inconsciente. Sangue escorrendo pela testa. Merda, murmurei. O fogo estava aumentando. Precisava tirar ele dali. Rápido. Abri a porta com dificuldade, ela estava amassada, travada. Tive que forçar com o ombro. Finalmente cedeu. Desamarrei o cinto de segurança do homem, puxei ele para fora. Era pesado, mas a adrenalina me deu força. Arrastei ele para longe do carro, subindo a ravina com dificuldade. Minha mão machucada latejava de dor. O suor escorria, o coração batia descompassado. Quando finalmente chegamos no topo, o carro explodiu. A explosão não foi grande, mas o barulho foi ensurdecedor. Senti o calor da chama nas costas. Caí de joelhos, ofegante, o homem inconsciente ao meu lado. Eloa veio correndo. Antônio, você está bem? Estou, mas ele não está. Ela olhou para o homem, pálida. Ele está vivo? Coloquei a mão no pescoço dele, procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava. Está vivo. Mas precisa de ajuda, rápido. Olhei ao redor. Nada, nenhum sinal de ajuda. Nenhum carro passando. Só nós, o homem ferido. E a estrada vazia. O que a gente faz? Perguntou Eloa, a voz tremendo. Olhei para ela, olhei para o homem, olhei para a estrada e percebi que, mais uma vez, não tinha escolha. A gente leva ele, disse. Não tem outro jeito. No caminhão? Sim. É a única chance dele. Eloa assentiu, ainda pálida, mas determinada. Carregamos o homem até o caminhão. Colocamos ele na cabine, deitado no chão entre os bancos. Eloa ficou ao lado dele, segurando a cabeça para que não batesse. Subi na boleia, liguei o motor, pisei fundo no acelerador. Precisava chegar em Imperatriz. Precisava encontrar um hospital, antes que fosse tarde demais. E enquanto o caminhão voava pela estrada, eu rezava baixinho para que dessemos conta. Porque naquele momento, não era só a vida de Eloa que estava nas minhas mãos. Era a vida de mais um desconhecido que o destino tinha colocado no meu caminho. E eu não podia deixar ninguém morrer. Não de novo. Continue e alongue o próximo 2341, capítulo 7, Travessia e Escolha. O motor do Scania rugia enquanto eu pressionava o acelerador até o limite. A estrada passava num borrão, as faixas brancas virando uma linha contínua. Minha mão machucada doía cada vez que apertava o volante, mas eu ignorava. Não tinha tempo para a dor agora. O homem no chão da cabine continuava inconsciente. Eloa estava ajoelhada ao lado dele, uma das mãos segurando a cabeça dele, a outra pressionando um pano sobre o ferimento na testa que não parava de sangrar. Ela tinha rasgado a bainha da própria blusa para fazer um curativo improvisado, mas o sangue já tinha encharcado o tecido. Ele está muito pálido, disse Eloa, a voz trêmula. Muito pálido, Antônio. Aguenta firme, respondi, sem tirar os olhos da estrada. A gente está quase lá. Mas a verdade é que eu não sabia se estávamos quase lá.
Imperatriz ainda estava longe, muito longe, e cada minuto que passava era um minuto que aquele homem podia não ter. Olhei pelo retrovisor. A fumaça do carro em chamas ainda era visível ao longe, uma coluna preta subindo para o céu. Pensei em ligar para a emergência, mas meu celular não tinha sinal. Estávamos num desses trechos mortos da estrada onde a tecnologia não alcança, onde você está verdadeiramente sozinho. Antônio, chamou Eloa, o pânico crescendo na voz. Ele não está respirando direito, está muito fraco. Respira fundo, Eloa. Você precisa ficar calma. Eu estou tentando, mas eu não sei o que fazer. Continua segurando a cabeça dele, continua pressionando o ferimento. É só isso que a gente pode fazer agora. Ela assentiu, respirando rápido, o rosto molhado de suor e lágrimas. Percebi que ela estava apavorada. Era apenas uma menina. Uma menina que há poucos dias estava passando fome na estrada, abandonada pela família, e agora estava ali, tentando manter um homem vivo. Mas ela estava fazendo, mesmo com medo, mesmo tremendo, ela estava fazendo. Você está indo bem, disse, tentando acalmá-la. Está fazendo tudo certo. Como você sabe? Porque ele ainda está vivo e enquanto estiver, tem chance. A estrada começou a mudar. O asfalto ficou mais irregular, com buracos que eu precisava desviar. Cada solavanco sacudia o caminhão inteiro e o homem gemia baixo, inconsciente, mas sentindo a dor. Desculpa, murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Foi quando vi a placa. Imperatriz, 87 quilômetros. 87 quilômetros. Quase uma hora ainda. Rápido demais para a ajuda chegar. Lento demais para quem estava morrendo. Fiz os cálculos mentalmente. Se eu mantivesse a velocidade, podia chegar em uns 50 minutos. Mas para isso, teria que correr riscos. Ultrapassagens perigosas. Curvas em alta velocidade. Ignorar limites. Não era a primeira vez que eu fazia isso. Já tinha corrido contra o tempo antes. Já tinha levado carga urgente, rodado dias sem parar, forçado o caminhão além do recomendável, mas nunca com uma vida humana literalmente nas minhas mãos. Segura aí, avisei Eloa. Vai ficar mais rápido agora. Ela se segurou como pôde, abraçando o corpo do homem para que não escorregasse. Pisei fundo, o Scania ganhou velocidade. 80, 90, 100 quilômetros por hora. O motor vibrava, reclamava, mas aguentava, sempre aguentou. A estrada à frente estava relativamente vazia. Um ou outro carro, um caminhão lento que ultrapassei sem dó. As buzinas gritavam atrás de mim, mas eu não me importava. Não podia me importar. Antônio, tem uma curva à frente, gritou Eloa. Vi no último segundo. Curva fechada para a esquerda. Freiei bruscamente, o caminhão derrapou um pouco. Os pneus cantaram no asfalto. Controlei a direção com força. Senti o peso da carreta puxando para o lado. Por um momento, achei que íamos capotar, mas não capotamos. Consegui segurar. A curva passou. Voltamos para a reta. Meu coração batia tão forte que doía. As mãos tremiam no volante. O suor escorria pelo rosto, entrando nos olhos, ardendo. Vocês estão bem? Perguntei, a voz rouca. Estamos, respondeu Eloa, também ofegante. Mas o homem... Ele gemeu. Acho que sentiu. Isso é bom. Significa que ainda está vivo. Continuamos. A paisagem mudava aos poucos. O cerrado ralo começava a dar lugar a áreas mais povoadas. Algumas casas, pequenos comércios, placas indicando cidades próximas. A gente está chegando perto, disse, mais para me convencer do que para informar. Foi quando vi o posto de gasolina à frente. Grande, moderno, com várias bombas e uma loja de conveniência. E mais importante, havia pessoas. Reduzi a marcha. Entrei no posto com tudo, buzinando sem parar. Várias pessoas olharam assustadas. Estacionei de qualquer jeito, desliguei o motor, abri a porta. Preciso de ajuda, gritei.
Tem um homem ferido aqui. Um frentista veio correndo, olhos arregalados. O que aconteceu? Acidente. Ele precisa de hospital. Agora. O frentista olhou para dentro da cabine, viu o homem ensanguentado, ficou pálido. Tem telefone aqui? Perguntei. Tem, lá dentro. Liga para a emergência, ambulância, rápido. Ele saiu correndo. Outros funcionários se aproximaram, curiosos, assustados. Uma mulher, talvez a gerente, veio na minha direção. O que vocês precisam? Hospital. Onde fica o hospital mais próximo? Em Imperatriz, uns 40 quilômetros daqui. 40 quilômetros, ainda muito longe. A ambulância demora para chegar aqui? Depende. Às vezes meia hora, às vezes mais, meia hora. O homem não tinha meia hora. Olhei para Eloa. Ela continuava ao lado dele, segurando, pressionando o ferimento, as mãos trêmulas, o rosto pálido, mas determinado. Eloa, chamei. Ela me olhou. A gente não pode esperar. O quê? Ele não vai aguentar. A gente precisa levar ele. Agora. Mas a ambulância não vai chegar a tempo. Ela entendeu. Assentiu. Então vamos. Fechei a porta da cabine. Liguei o motor. Ignorei os gritos das pessoas ao redor, pedindo para eu esperar, para não fazer loucura. Voltei para a estrada. 40 quilômetros. 40 quilômetros entre a vida e a morte daquele homem. Pisei no acelerador de novo. O caminhão ganhou velocidade rapidamente. A estrada agora era melhor, mais larga, com 2 faixas de cada lado. O movimento aumentava. Carros, motos, ônibus. Imperatriz se aproximava. Como ele está? Perguntei, tenso. Está respirando, disse Eloa. Mas muito fraco. Antônio, eu estou com medo. Eu sei. Eu também estou. E se a gente não chegar a tempo? A gente vai chegar. Como você sabe? Porque eu não vou deixar ele morrer. Passei por um carro lento, depois por outro. Ultrapassei um ônibus pela direita, arriscado, perigoso, mas necessário. O motorista buzinou furioso, mas eu já estava longe. A placa apareceu. Imperatriz, 15 quilômetros, quase lá. Aguenta, amigo. Murmurei para o homem inconsciente. Só mais um pouco. A estrada agora estava cheia de placas. Comércio, hotéis, restaurantes. A cidade se aproximava. Conseguia ver os primeiros prédios ao longe. Antônio, disse Eloa, a voz falhando. Ele parou de gemer. Meu estômago gelou. Ele está respirando. Eloa colocou a mão no peito dele. Esperou. Sim, mas muito devagar. A gente está quase lá. Aguenta, Eloa. Entrei na cidade. Semáforos, trânsito, gente atravessando, tudo conspirando para me atrasar. Buzinei sem parar. Avancei sinais, desviei de carros, ignorei gritos. Não podia parar, não agora. Onde fica o hospital? Gritei pela janela para um motoqueiro parado ao lado. Segue reto, vira à esquerda no segundo semáforo. Ele gritou de volta. Segui as instruções. Reto, segundo semáforo, esquerda. E então eu vi o hospital. Grande, branco, com uma cruz vermelha na fachada. E a entrada da emergência, iluminada, com uma ambulância estacionada na frente. Entrei na frente do hospital com tudo. Freei bruscamente. O caminhão parou com um solavanco. Desci antes mesmo do motor parar completamente. Preciso de ajuda! Gritei, correndo para a entrada. Tem um homem ferido! Enfermeiros saíram correndo com uma maca. Médicos vieram logo atrás. Abri a porta da cabine. Eloa desceu, as pernas bambas, quase caindo. Ajudei o pessoal do hospital a tirar o homem. Colocaram ele na maca. Começaram a avaliar, rápido, profissional. Acidente de carro, expliquei, ofegante. Capotou, estava pegando fogo. Tirei ele de lá. Há quanto tempo? Perguntou uma médica. Uns 50 minutos. Ele perdeu muito sangue? Sim. Tipo sanguíneo? Não sei.
Eu só o encontrei. Ela assentiu, já correndo com a maca para dentro do hospital. Outros enfermeiros foram junto, e em segundos o homem desapareceu através das portas automáticas. Fiquei ali parado, no meio do estacionamento da emergência, suado, tremendo, exausto. Eloa veio até mim, cambaleando. Segurei ela antes que caísse. Você conseguiu, disse ela, a voz fraca. A gente conseguiu. Ainda não sabemos se ele vai... Mas a gente trouxe ele aqui. A gente deu uma chance. Olhei para ela. Para aquela menina que há poucos dias estava à beira da estrada, sozinha, sem esperança. E agora estava ali, coberta de sangue de um estranho, tremendo, mas de pé. Você foi incrível, Eloa, disse. Foi muito corajosa. Estava morrendo de medo. Coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Ela começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de exaustão, de tudo junto. A abracei. Ali, no estacionamento do hospital, cercados pelo caos de uma cidade que não conhecíamos, debaixo das luzes frias da emergência, nos abraçamos. E pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que talvez, só talvez, eu tivesse feito algo que importava. Não era sobre a carga, não era sobre o caminhão, não era sobre quilômetros rodados, era sobre escolher parar, escolher ajudar, escolher não deixar ninguém para trás. Era sobre ser humano novamente. E quando Eloa me olhou com aqueles olhos cansados, mas gratos, percebi que ela também tinha entendido. Às vezes, salvar alguém é a única maneira de se salvar. E naquela noite, em Imperatriz, nós dois fomos salvos, pelo acaso, pela escolha, pela humanidade que ainda existia dentro de nós. Continue e alongue o próximo. 23:43, capítulo 8. O novo caminho. Ficamos sentados no banco da sala de espera por mais de 2 horas. O hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com medo e esperança. Gente entrando e saindo, enfermeiros apressados, famílias angustiadas esperando notícias. E nós dois, eu e Eloa, no meio daquele turbilhão, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido. Eloa tinha lavado as mãos 3 vezes, mas ainda havia sangue seco debaixo das unhas. Ela olhava para as próprias mãos de vez em quando, como se não acreditasse que aquilo era real. Eu estava sentado ao lado dela, a mão machucada, latejando, o corpo todo doendo, mas sem conseguir relaxar. Você acha que ele vai sobreviver? Perguntou ela pela 3ª vez. Espero que sim. E se não sobreviver? Pelo menos tentamos. Ela ficou quieta por um momento, olhando para o chão. Nunca vi tanto sangue na minha vida, disse a voz baixa. Nunca segurei alguém assim. Nunca achei que fosse capaz. Mas foi, porque você estava lá. Se eu estivesse sozinha, teria entrado em pânico. Não teria, não. Você é mais forte do que pensa. Ela me olhou com aquela expressão que já estava ficando familiar, mistura de descrença e vontade de acreditar. Você continua dizendo isso, mas eu não me sinto forte, me sinto quebrada. Todo mundo quebrado que eu conheço é forte, porque continua existindo mesmo depois de quebrar. Ela sorriu de leve, mas o sorriso logo sumiu. Voltou a olhar para as mãos. Foi quando a médica apareceu. Mulher de uns 40 anos, cabelo preso num coque, jaleco branco manchado de sangue. Tinha aquela cara de quem passou o dia inteiro salvando vidas e ainda não tinha acabado. Levantei rápido. Eloa também. Vocês trouxeram o homem do acidente? Perguntou a médica. Sim, respondi. Como ele está? Estável. Por enquanto, senti um alívio tão grande que as pernas quase falharam. Ele vai sobreviver? É cedo para dizer com certeza, mas as próximas 24 horas vão ser decisivas. Ele teve traumatismo craniano, perdeu muito sangue, mas vocês chegaram a tempo. Se tivessem demorado mais 15, 20 minutos... Ela pausou, me olhando diretamente nos olhos. Ele não teria chance. Eloa soltou um soluço e cobriu a boca com a mão.
Conseguimos contato com a família dele? Perguntei. Ainda não. Ele não tinha documentos no momento do acidente. Provavelmente ficaram no carro, mas a polícia está investigando. Vamos descobrir quem ele é. Posso vê-lo? A médica hesitou. Ele está na UTI. Não pode receber visitas ainda, mas vocês salvaram a vida dele. Quando ele acordar, vou dizer que foram vocês que o trouxeram. Não precisa, só cuida dele. Ela assentiu, deu um meio sorriso cansado e voltou para dentro. Eloa me olhou, os olhos cheios de lágrimas. Ele vai viver, disse a voz embargada. A gente salvou ele, Antônio. A gente salvou. Ela me abraçou de repente, com força, como se estivesse segurando a única coisa sólida no mundo que não parava de girar. Retribuí o abraço, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Obrigada, sussurrou ela, por tudo, por ter parado, por ter me dado comida, por ter me levado, por ter me mostrado que ainda existe gente boa no mundo. Você também me mostrou isso, respondi, e percebi que era verdade. Ficamos ali por mais alguns minutos, abraçados, dois estranhos que tinham se tornado algo mais, família talvez, ou apenas duas pessoas quebradas que se encontraram no momento certo. Quando finalmente nos separamos, percebi que o céu lá fora já estava escuro, tinha anoitecido completamente. Olhei para o relógio, quase 8 da noite. Preciso ir entregar a carga, disse. Já estou atrasado. Agora? Sim, mas antes vou te levar para um lugar seguro. Que lugar? Tem uma pensão aqui perto que eu conheço. A dona é gente boa, vai te dar um quarto, comida e você pode descansar. De verdade. E você? Eu volto depois de entregar a carga. Amanhã a gente conversa, a gente vê o que fazer. Ela hesitou, mas assentiu. Saímos do hospital. O ar da noite estava mais fresco, mas ainda carregava aquele calor úmido, típico do norte. As luzes da cidade piscavam ao redor. Imperatriz era maior do que eu esperava. Movimento nas ruas, gente nas calçadas, vida pulsando. Entrei no caminhão. Eloa subiu do meu lado. Liguei o motor. O Scania roncou, fiel como sempre. Dirigi pelas ruas da cidade até chegar na pensão. Era um prédio antigo, de 2 andares, com pintura descascada, mas janelas iluminadas. Conhecia a Dona Marlene, de outras viagens. Mulher de uns 60 anos, viúva, que mantinha aquele lugar para caminhoneiros e viajantes de passagem. Estacionei na frente. Descemos. Toquei a campainha. Dona Marlene abriu a porta. Baixinha, gorda, cabelo grisalho preso num coque frouxo. Quando me viu, o rosto se iluminou. Zé da Boleia, que surpresa! Oi, Dona Marlene, como vai? Vou indo. E você? Fazia tempo que não aparecia por aqui. Pois é, andei rodando longe. Olhei para Eloa. Essa aqui é Eloa. Ela precisa de um lugar para ficar essa noite. Dona Marlene olhou para Eloa com aquele olhar de mãe que vê tudo. Claro, filha. Entra. Tem quarto disponível. Eu não tenho dinheiro, disse Eloa envergonhada. Não se preocupa com isso agora, respondi. Eu pago. Antônio, não precisa? Precisa sim. Dona Marlene entendeu que havia uma história ali, mas não perguntou. Apenas abriu a porta e fez um gesto para que entrássemos. O interior da pensão era simples, mas limpo. Cheiro de café e pão caseiro. Tinha uma recepção pequena, uma sala com televisão e uma escada que levava aos quartos. Vou te dar o quarto do 2º andar, disse Dona Marlene para Eloa. Tem banheiro privativo, cama boa e lençóis limpos. Deve servir. Muito obrigada, disse Eloa, a voz fraca. Quer comer alguma coisa? Tenho sopa de legumes na cozinha. Quero sim, muito. Então vem comigo. Dona Marlene levou Eloa para a cozinha. Fiquei ali parado na recepção, de repente me sentindo estranhamente vazio, como se uma parte de mim tivesse ido embora com ela. Dona Marlene voltou alguns minutos depois. Ela está comendo, disse, me olhando com aquele jeito sério. O que aconteceu, Zé?
É uma longa história. Ela está com você? Não do jeito que você está pensando. Ela precisava de ajuda. Eu ajudei. Dona Marlene me estudou por um momento, depois assentiu. Você sempre foi bom demais para esse mundo, Zé. Sua mulher era louca de ter te deixado. Ela tinha razão. Eu escolhi a estrada. E agora? Vai escolher de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Não soube o que responder. Preciso ir, disse, fugindo da conversa. Entregar a carga. Volto amanhã cedo. Ela vai estar aqui. Pode ficar tranquilo. Obrigado, Marlene. De nada. Saí da pensão. Voltei para o caminhão. Liguei o motor. Mas antes de partir, olhei para a janela do segundo andar. Eloa estava lá, olhando para mim. Acenei. Ela acenou de volta. E então parti. A entrega da carga foi rápida. O depósito ficava na zona industrial e tinha gente esperando para descarregar. Supervisionei tudo, assinei os papéis, recebi o comprovante. Estava livre, mas não voltei imediatamente para a pensão. Em vez disso, parei num posto de gasolina, desci da cabine e caminhei até uma mesa vazia na lanchonete. Pedi um café. Fiquei ali sozinho, olhando para o nada. Minha mente estava uma confusão. Nos últimos dias, tanta coisa tinha acontecido. Tinha encontrado Eloa, tinha salvado um homem, tinha corrido riscos, tinha sentido coisas que não sentia há anos. Medo, esperança, propósito. E agora, sentado ali naquela lanchonete vazia, percebi algo. Não queria voltar para a estrada sozinho. Não queria deixar Eloa para trás. Mas o que eu podia fazer? Ela era jovem, tinha a vida toda pela frente. Eu era um caminhoneiro velho, quebrado por dentro, sem nada para oferecer, além de quilômetros sem fim. Ou talvez eu pudesse oferecer algo mais. Terminei o café. Paguei. Voltei para o caminhão. E enquanto dirigia de volta para a pensão, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia louca, arriscada, mas possível. Cheguei na pensão, já era quase meia-noite. Dona Marlene tinha deixado a porta aberta para mim. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Parei na frente do quarto de Eloa. A luz estava apagada. Ela devia estar dormindo. Fiquei ali por um momento, só olhando a porta fechada, pensando. E então desci de volta. Fui para o quarto que Dona Marlene tinha me dado. Deitei na cama. Mas não consegui dormir. Ficava pensando, planejando, imaginando. Amanheceu e eu ainda estava acordado. Levantei, tomei banho, me vesti, desci para a cozinha. Dona Marlene já estava lá, preparando o café da manhã. Bom dia, cumprimentou. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Ela ainda está dormindo, disse Marlene, sabendo que eu ia perguntar. Deve ter sido uma noite difícil para ela. Foi. Tomei café em silêncio. Comi um pão com manteiga, bebi suco de laranja. Foi quando ouvi passos na escada. Eloa desceu, tinha tomado banho. O cabelo estava limpo, preso num rabo de cavalo. Vestia a mesma roupa de antes, mas tinha lavado. Parecia diferente, mais leve, menos assustada. Bom dia, disse ela. Bom dia. Dormiu bem? Sim. Faz muito tempo que não dormia numa cama de verdade. Ela sentou à mesa. Dona Marlene serviu café, pão, queijo, frutas. Eloa comeu devagar, saboreando cada mordida. Ficamos em silêncio por um tempo, até que Eloa finalmente perguntou. E agora, Antônio, o que vai acontecer? Respirei fundo. Tenho uma proposta para você. Ela me olhou, curiosa e apreensiva ao mesmo tempo. Que tipo de proposta? Você pode vir comigo. Como assim? Na estrada. Pode vir comigo. Eu viajo o tempo todo, conheço o Brasil inteiro. A gente pode ir para onde você quiser. E enquanto isso você vai trabalhando comigo. Eu te ensino a dirigir, te ensino sobre carga, sobre estrada. E quando você estiver pronta, pode decidir o que quer fazer. Parar em alguma cidade, começar uma vida nova, ou continuar rodando. A escolha é sua. Ela ficou em silêncio, processando.
Você está falando sério? Completamente. Por quê? Por que faria isso por mim? Porque eu passei a vida toda fugindo da solidão. E quando te encontrei, percebi que talvez a solidão não seja inevitável. Talvez a gente possa escolher não ficar sozinho. E porque você merece uma chance. Uma chance de verdade. Eloa começou a chorar. Não de tristeza, de alívio, de gratidão, de esperança. Eu aceito, disse a voz embargada. Eu aceito, Antônio. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Então está decidido. A gente parte hoje. Tem muita estrada pela frente. Dona Marlene, que tinha ouvido tudo da cozinha, veio até a mesa e colocou a mão no meu ombro. Você está fazendo a coisa certa, Zé. Espero que sim. Está. Pode acreditar. Terminamos o café. Arrumamos as coisas. Paguei a conta. Agradeci Dona Marlene. E então eu e Eloa voltamos para o caminhão. O Scania estava lá, fiel como sempre. Subimos. Liguei o motor. O ronco familiar encheu a cabine. Pronta? Perguntei. Pronta, respondeu Eloa, e havia um brilho novo nos olhos dela. Saímos de Imperatriz, pegamos a estrada. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de laranja e dourado. E enquanto rodávamos, percebi que algo tinha mudado. Não era mais só eu e a estrada, era nós dois. E a estrada? E pela primeira vez em 25 anos, a solidão tinha acabado. Tinha encontrado alguém. E alguém tinha me encontrado. E juntos íamos descobrir o que o mundo ainda tinha para oferecer. Porque às vezes, o pior veneno não está nas cobras que encontramos pelo caminho. Está nas pessoas que deveriam nos amar e escolhem nos destruir. Mas também existem aqueles que param, que ajudam, que escolhem a humanidade. E quando dois desses se encontram na estrada infinita, nasce algo raro. Nasce esperança, nasce recomeço, nasce um novo caminho, e esse caminho, longo e incerto como fosse, era nosso, só nosso, e valia cada quilômetro. Fim.